Bom, senhores, continuando então no bloco passado, nós vimos a cláusula de reserva de plenário, também chamada de full bank, artigo 97 da Constituição. Então, dando sequência a esse estudo, pode aparecer na sua prova para delegado a pergunta acerca do que seria uma cisão funcional horizontal. Então, a cisão funcional horizontal é justamente o artigo 97 da Constituição. Joga na tela. É o artigo 97 da Constituição Federal, que é a cláusula de reserva de plenário, também chamada de cisão funcional horizontal. Então você tem uma cisão funcional porque a matéria estava sendo levada por meio de recurso de apelação à terceira Câmara Cível. No exemplo que eu citei no bloco passado, o João, contribuinte, pagou indevidamente uma taxa de iluminação pública. O juiz de primeiro grau declarou aquela norma inconstitucional por violar o comando constitucional do 145.2 da Constituição, que diz que taxa tem que ter um fato gerador próprio, que é serviço público uti-singulo de prestação compulsória. E aqui nós vimos, já nos blocos passados, que era um serviço público uti-universo e deveria ser remunerado por imposto. Houve um recurso de apelação do município para a terceira Câmara Cível, só que com base no artigo 97 ela não pode declarar inconstitucionalidade. Então houve uma cisão, cindiu-se a matéria, por isso cisão funcional. No que tange a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, a matéria foi julgada pelo Pleno do Tribunal de Justiça. E com relação ao caso concreto, se o município deveria devolver o dinheiro ou não para João, quem julgaria seria a terceira Câmara Cível. Por isso, uma cisão funcional e horizontal, considerando que o Tribunal de Justiça é hierarquicamente superior à terceira Câmara Cível. Então, numa ideia de cisão funcional horizontal, considerando que aquela matéria deveria ser examinada, em que pese o tribunal a ser superior hierárquico pleno à terceira Câmara, ao órgão fracionário, ambos fazem parte do tribunal. Por isso deu-se o nome de horizontal, porque seria a terceira Câmara Cível do tribunal e o tribunal pleno também um órgão do tribunal, em que pese uma hierarquia, mas em termos de órgãos públicos, ambos pertencem ao tribunal. Por isso, uma cisão funcional horizontal dentro do mesmo plano que seria o tribunal. Tudo bem? E aí, na pergunta de prova, candidato, que seria a cisão funcional horizontal, você vai citar o artigo 97 e explicar ao examinador qual é o seu funcionamento. E dentro dessa ideia de funcionamento, nós temos o artigo 948 a 950 do Código de Processo Civil de 2015, falando justamente do procedimento dessa cisão funcional horizontal da cláusula de reserva de plenário. Joga na tela, por favor. Então, como é que é esse procedimento? Artigo 948. Arguida em controle difuso, sublinha, que é o que nós estamos estudando, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator onde, senhores? Na terceira Câmara Cível, que era o meu exemplo, ele deve, primeiramente, ouvir o Ministério Público e as partes. E aí vai decidir acerca do incidente de inconstitucionalidade. Qual é o incidente de inconstitucionalidade? Há o incidente de inconstitucionalidade? Então, aquela lei, ela é ou não constitucional? Ele não pode resolver sobre esse incidente, mas tem um incidente para ele apreciar o mérito. Como expliquei nos blocos passados, qual é o mérito? Se o município tem de devolver o dinheiro para João na ação de repetição de indébito. Então, se ele entender que existe esse incidente que é de inconstitucionalidade, em respeito ao artigo 97, depois de ouvir o Ministério Público, custos legis, e depois de ouvir as partes, o que ele vai fazer na tela? Ele vai submeter a questão, que questão? A questão da inconstitucionalidade da lei, à turma ou à Câmara, a qual vai competir o conhecimento do processo. Então, se entender que existe um incidente, haverá cisão. Vamos imaginar
que ele entenda 949 que não há um incidente. Aí ele vai rejeitar e vai prosseguir o julgamento. Mas se acolhida a questão, ele vai submeter então aquela questão ao plenário do tribunal ou ao órgão especial onde houver. Então, senhores, essa aqui é a regra. Essa aqui é a regra no que tange ao procedimento da cisão funcional horizontal. Se entender que não existe uma questão envolvendo uma lei ser constitucional ou não, ele rejeita e segue o julgamento da matéria fática, daquele caso concreto. Mas se entender que tem um incidente, ele não pode declarar a inconstitucionalidade. A Câmara, o órgão fracionário, a terceira Câmara Civil, aí tem que remeter ao tribunal. Então, se acolhida, a questão será submetida ao pleno ou órgão especial. E aí, o órgão especial ou pleno vão dizer realmente a lei do município é inconstitucional, porque criou um tributo cujo fato gerador era de imposto com o fato gerador de taxa. Ora, e aí então o tribunal devolve para a terceira Câmara Civil, que agora vinculada àquela matéria de inconstitucionalidade vai ter que rejeitar aquela sentença, ou melhor, acolher ou rejeitar o recurso da Procuradoria, mantendo a decisão de primeiro grau. Ok? Essa é a regra. Mas aí, numa prova para delegado, pode ser que ele te pergunte o seguinte, candidato, dê-me uma exceção em que a terceira Câmara Civil, em que o órgão fracionário poderia não remeter a matéria ao pleno ou órgão especial. E aí, senhores, a exceção está no 948, parágrafo único do Código de Processo Civil. São duas exceções, na verdade. Pode ser para que se evite que o tribunal, o órgão especial, fique julgando reiteradamente o mesmo caso concreto. Pode ser que o tribunal já tenha um precedente, o órgão pleno ou o órgão especial do TJ já tenha reiteradas decisões dizendo, olha, taxa de iluminação pública, o tributo não pode ser a taxa porque é fato gerador de imposto. E aí chegou mais um caso lá, depois de terem chegado 1000 casos lá. Aí a Câmara Civil pode julgar a matéria sem mandar para o tribunal ou órgão especial, porque já há precedentes acerca daquela matéria idêntica à que está sendo examinada naquele caso concreto entre o João e o fisco municipal. Ou se houver precedente do STF nessa situação. Então, essas são exceções do 948, parágrafo único, em que o órgão fracionário poderia examinar a matéria de constitucionalidade sem violar o artigo 97, sem remeter a matéria sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, como causa de pedir, ao tribunal pleno. Então, joga na tela, por favor. Deixa-me limpar aqui para facilitar a leitura. Olha o parágrafo único do 948. Os órgãos fracionários dos tribunais, sublinha, não submeterão ao plenário ou ao órgão especial, não, então se é não, é uma exceção, como eu estou falando, ele vai te perguntar na prova, essa exceção, não submeterão quando já houver pronunciamento destes. Então o próprio órgão especial do TJ ou o pleno já julgaram 1000 casos iguais àqueles. Ou então o plenário, cuidado que tem que ser o plenário do STF sobre a questão. Eu já vi questão pegadinha em prova de primeira fase para delegado que ele subtraiu a palavra plenário, já tendo manifestação pretérita da segunda turma do STF. Então, se tem manifestação pretérita da segunda turma do STF, não é plenário, é de uma das turmas. Logo, vai ter que mandar para o órgão especial ou para o órgão pleno do Tribunal de Justiça, porque aí não valeria exceção. Porque a exceção do 948, parágrafo único, diz que tem que ser o plenário. Aí o candidato nervoso na hora da prova, aí o candidato desatento não lê a palavra plenário e erra a questão. Então tem de ser precedente daquele mesmo tribunal, do órgão pleno, do órgão especial, que já decidiram aquela matéria, aí não precisa mandar para economia e celeridade processual, ou se já há manifestação pretérita do órgão pleno, do plenário do STF. Tudo bem até aí? Tranquilo? Muito bem. Aí, continuando essa análise, o examinador te perguntaria assim, mas candidato, e quando se tratar de um controle de constitucionalidade difuso,
a partir do caso concreto, que chegue ao STF, por exemplo, por um recurso extraordinário. Aí o Tribunal de Justiça, a Câmara Civil decidiu a matéria, manteve a decisão do juiz de primeiro grau, agora teve um recurso extraordinário para o STF. Aí vem a pergunta, o STF tem de obedecer a cláusula de reserva de plenário? Então joga na tela. E como é que é esse controle, então? Como é que é o controle difuso de constitucionalidade a partir do caso concreto? Como é que é esse controle no STF? O STF, então, no controle difuso, a pergunta é, ele segue as regras previstas no CPC, que a gente acabou de estudar no 948 até o 950? Resposta, senhores, resposta. Não de forma absoluta. Por que não de forma absoluta? Pois o STF deverá seguir o seu regimento interno, nos termos do artigo 176 a 178 do STF. Então são esses artigos 176 a 178 do regimento interno do STF que vai disciplinar a matéria. Então ele não vai seguir expressamente o rito do 948. Ele vai seguir o rito do 176 a 178 do regimento interno do STF. Agora, é importante salientar o seguinte: quando o STF for fazer esse tipo de controle difuso através de recurso extraordinário, ele não vai examinar apenas a questão incidental acerca da constitucionalidade ou não daquela norma no controle difuso. Ele também já decide o caso concreto. Então aqui é uma diferença para o que nós vimos anteriormente. Então quando quem estava examinando era a terceira Câmara Civil, ela não poderia examinar a constitucionalidade. Ela deveria remeter para o órgão pleno, para que o órgão pleno do tribunal, ou órgão especial, decidisse acerca da inconstitucionalidade. E devolveria a matéria para a terceira Câmara Civil apreciar o caso concreto. No STF não é assim. Joga na tela. Aqui é importante salientar que, no caso do STF, o pleno, para respeitar o artigo 97, então tem que ser o pleno do STF. Não pode ser nem a primeira turma isoladamente, nem a segunda turma. Tem que ser o pleno. Além de decidir sobre a constitucionalidade da norma jurídica em tese, também, sublinha agora, vai julgar o caso concreto, diferentemente do que ocorre nos outros tribunais, como eu acabei de falar. Nos outros tribunais, o pleno do TJ do Rio, ou o órgão especial, não julgam o caso concreto, mas tão somente a norma jurídica em tese. E depois de enfrentado o incidente, é a turma ou câmara que julga o caso concreto. No STF não é assim. O STF vai julgar, não só vai apreciar a constitucionalidade em tese ou não, mas também vai julgar o caso concreto. Tudo bem até aí? Tranquilo? Dúvidas? Ok. Então, olha só para nós nos situarmos onde estamos, para a gente não se perder, já caminhando para as análises finais do controle difuso em concreto no controle de constitucionalidade. Nós partimos, e não há como ser diferente, estudar o controle de constitucionalidade difuso, que pode ser feito, como vimos, por qualquer juiz, que é incidental, cujo efeito, e aí vale voltar aqui, né? Qual é o efeito dessa norma, né? Então tem um slide que vai falar aqui dos efeitos, está aqui, ó. Quais são os efeitos via de regra, como nós vimos? Os efeitos são efeitos interpartes, e são efeitos interpartes e retroativos. O que significa o efeito ser retroativo, né? É o efeito ser ex tunc. Então a decisão retroage à data da prática do ato ilícito que está sendo objeto, naquele caso concreto, de controle pelo Poder Judiciário, tendo como causa de pedir o controle de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei incidindo naquele caso concreto. Então, como vimos em blocos passados, o controle, a decisão, o efeito vale para João e vale também para o município, apenas. Só que, cuidado, senhores, por quê? Porque, como vimos, dessa decisão dada por um juiz de primeiro grau, dessa sentença, cabe apelação para o tribunal.
E cabendo apelação para o tribunal, nós vimos o artigo 97 da Constituição, a cláusula de reserva de plenário. Só que dessa decisão cabe recurso extraordinário para o Supremo. E o Supremo também vai analisar a cláusula de reserva, respeitando a cláusula de reserva de plenário, vai manter ou não aquela decisão da apelação da terceira Câmara Civil. Só que quando chega ao Supremo, a matéria transita em julgado. E aí a discussão é o seguinte, essa decisão agora em nível do Supremo Tribunal Federal, que pelo menos em tese, doutrinariamente, vale apenas para João e para o município, aí passe a pensar o seguinte, será que esse efeito, que seria apenas um efeito interparte, poderia ser transformado em uma decisão cujo efeito não valesse apenas para João e para o município? Porque vamos supor que o João, que pagou lá um tributo municipal, estadual ou federal, que pagou indevidamente porque pagou com base numa lei que era inconstitucional, e João ajuizou uma ação de repetição de indébito e ganhou no Supremo. Transitou em julgado no Supremo. João não vai ter mais que pagar e vai ter o seu dinheiro devolvido. Mas Pedro, Manuel, Maria, Joaquim, que eram conhecidos de João, todos eles também pagaram esse valor. E aí a pergunta é, eles pagaram um valor em que o Supremo, num controle difuso de constitucionalidade, com efeitos apenas interpartes da decisão, eles pagaram e não vão ter o dinheiro de volta. Porque o efeito daquela decisão, daquela sentença confirmada em recurso especial e recurso extraordinário no Supremo, só vale para João e para o município. O município vai ter que devolver o dinheiro para o João, mas com base naquela decisão não vai ter que devolver para Pedro, para Maria, para José, para Mariana, para todas aquelas pessoas naquela relação jurídica idêntica a que se amoldava a relação de João, que também pagaram, não vão poder se aproveitar dessa decisão. E aí passa a discutir e se fazer uma outra pergunta. Como é que eu poderia fazer para que essa decisão do controle difuso de constitucionalidade, que é uma decisão em regra interpartes, como é que ela poderia ter efeitos não mais interpartes, joga na tela, mas como é que essa decisão poderia passar a ter efeitos erga omnes? Ou seja, em outras palavras, para não valer apenas para João e para o município do Rio, mas para todos os demais contribuintes que não fizeram parte daquela ação de repetição de indébito ajuizada por João, mas que também pagaram indevidamente aquele tributo. André, mas essa decisão não vai aproveitar automaticamente para eles? Não, automaticamente não, senhores. Porque aqui a inconstitucionalidade não é o pedido, a inconstitucionalidade é a causa de pedir. E o pedido é o que João fez na ação de repetição para que o município devolvesse para ele. Só João fez esse pedido. É um processo, como disse nos blocos anteriores, subjetivo. É um processo em que a decisão só vai atingir aquelas partes da relação jurídico-processual. E as demais pessoas que pagaram não fazem parte daquela relação jurídico-processual. Então eu teria que pensar uma maneira para que esta decisão naquele processo de João pudesse valer para todas as demais pessoas. Em outras palavras, para ampliar o alcance daquela decisão que, em regra, no controle difuso concreto, é interparte. Mas eu quero saber, e é o que o examinador vai te perguntar, como é que eu posso fazer para essa decisão deixar de ser interparte e se transformar em uma decisão erga omnes? Essa é a discussão que nós vamos passar a fazer a partir de agora. E eu vou te mostrar dois instrumentos para isso. Então, dois instrumentos em que a doutrina e a jurisprudência vão, e obviamente muitos deles, quer dizer, muitos não, os dois estão previstos nas normas do ordenamento jurídico, para que eu possa pegar esse efeito, que era, como vimos, apenas interpartes, e possa transformá-lo em um efeito erga omnes. A primeira forma, primeira hipótese para isso acontecer o que, André? Transformar o efeito interpartes em erga omnes é através da leitura do artigo 52 da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte: compete privativamente ao Senado Federal. Olha o inciso 10 do 52. O que compete privativamente ao Senado Federal? Sublinha: suspender a execução.
no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Então, senhores, 5210, de que tipo de controle de constitucionalidade eu estou falando no 5210? Estou falando do controle difuso, do controle inconcreto, que é o que nós estamos examinando. Ora, quando aquela matéria que começou lá embaixo, né, com o João e o município do Rio de Janeiro, em que o juiz de primeiro grau deu ganho de causa a João porque ele pagou um tributo indevidamente, como vem exemplificando, com uma lei cujo fato gerador não contemplava aquela situação fática, já que o serviço público era um serviço público multi-universo, e ele usou um tributo que foi a taxa, que tem como fato gerador no 1452 da Constituição o serviço público multissíngule de prestação compulsória. Então, condenou o município a devolver o dinheiro para João. Só que o município apelou, e ao apelar se aplicou o artigo 97 da Constituição, teve recurso extraordinário e chegou ao Supremo, que pelo seu órgão pleno manteve a decisão do juiz de primeiro grau. Em outras palavras, a matéria transitou em julgado. O município tem de devolver o dinheiro para João. Só que, peraí, José, Pedro, Maria, Anastácia também pagaram o mesmo valor. Então, sempre que isso acontecer, uma decisão do Supremo, em definitivo, em controle difuso, poderá o Senado Federal, artigo 5210, suspender a execução no todo ou em parte daquela norma declarada inconstitucional. Na relação jurídico-processual entre João e o município, a declaração de inconstitucionalidade, ela foi a causa de pedir. Lembra nos blocos passados? Falei que ela fora decidida na fundamentação. Ora, ela não transita em julgado. O que transita em julgado é o dispositivo que decidiu o caso concreto, mas só valia para João e para o município. Então, o Senado da Constituição poderia suspender a eficácia. E aquela decisão que até então só valia para João e Pedro, vai valer agora para todas as demais pessoas que foram de alguma forma prejudicadas por aquela lei. Então essa é uma maneira de eu transformar uma decisão que era a princípio inter partes em uma decisão que vai passar a valer para todos, erga omnes. Só que aí o examinador, a partir disso, vai te fazer algumas perguntas. Então, primeira pergunta que ele poderia te fazer em prova, primeira observação. Ora, se o Senado Federal, primeiramente, ele estaria obrigado a suspender, o Supremo julgou em definitivo. O Senado Federal estaria obrigado a suspender a lei ou ato normativo? Aí, essa resposta está aqui na observação 5. Isso para o Senado é facultativo ou é obrigatório? É facultativo para o Senado, entende a maioria da doutrina e jurisprudência. O Senado Federal não é um órgão carimbador apenas das decisões do Supremo. Ele, por discricionariedade política, poderia entender em não suspender. Então a primeira pergunta é obrigatório ou é facultativo? É facultativo. Segunda pergunta, aí eu vou para a pergunta 1. Mas se ele entender por suspender, ele pode suspender em um limite maior do que aquilo que foi declarado pelo Supremo? Resposta, não. Então, o órgão político, o Senado Federal, ele vai, se decidir suspender, que ele não está obrigado a fazê-lo, deverá fazê-lo nos limites da decisão do Supremo. Então, se o Supremo entendeu, transitando em julgado no Supremo, que apenas uma parte daquela lei era inconstitucional, ele só pode suspender aquela parte que o Supremo entendeu inconstitucional naquele caso concreto, que chegou ao Supremo em recurso extraordinário. Ele não pode ampliar a decisão do Supremo sob pena de usurpar a sua competência. Então ele pode não suspender, mas se suspender, deve fazê-lo nos limites da decisão do Supremo. Terceira pergunta: qual seria o meio que o Senado utilizaria para fazer essa suspensão da lei ou ato normativo que foi declarado em definitivo no controle difuso de constitucionalidade pelo Supremo? O meio é uma resolução. Seria uma resolução do Senado Federal. Então, resolução seria
o meio que o Senado utilizaria para suspender no todo ou em parte essa lei que foi declarada em definitivo inconstitucional pelo Supremo em controle difuso de constitucionalidade. E essa resolução, ela é, quarta pergunta, ela é irrevogável. Se o Senado resolver suspender, pode fazê-lo nos limites da decisão do Supremo, através de uma resolução, e essa resolução é irrevogável. E última pergunta, o Supremo, ou melhor, desculpe, o Senado Federal, ele poderia suspender no todo ou em parte a eficácia de que tipo de lei? De lei federal, de lei estadual ou de lei municipal. Então cuidado aqui, porque aqui tem uma pegadinha, às vezes cai em prova. Porque o camarada acha que como é o Senado, não poderia ser de lei municipal ou estadual. Pode ser de lei federal, lei estadual ou de lei municipal. Desde que essa tenha sido a lei que tenha funcionado como causa de pedir, sendo esta arguida inconstitucional à luz da Constituição. Vamos imaginar que tenha sido uma lei municipal. Se a lei municipal, se o argumento da parte autora, se for o autor que arguir, a gente viu também que o réu pode arguir, terceiros intervenientes, o próprio juiz de ofício, o Ministério Público, mas se o autor arguiu de uma lei municipal que teria violado a Constituição e isso funcionou naquele processo subjetivo como causa de pedir, o Senado pode suspender. Se isso transitou em julgado no Supremo, em decisão definitiva, o Senado pode suspender também essa lei municipal. Pode ser lei federal, pode ser lei estadual ou pode ser lei municipal. Tudo bem? Tranquilo isso? Dúvidas? Então, senhores, essa é a primeira hipótese. Nós aqui estamos estudando quais são os instrumentos para que eu possa transformar um controle de constitucionalidade, quando ele é difuso, feito por qualquer juiz ou tribunal, o efeito dele, em regra, é interpartes. Eu estou e vi com você a primeira hipótese em que eu posso transformar esse efeito interpartes em um efeito erga omnes. Tudo bem? Na nossa próxima aula, eu vou começar a falar da segunda hipótese, que está aqui na tela. A segunda hipótese, a gente vai ver que é através do instituto da súmula vinculante. Então, o segundo instrumento para transformar, volta para mim, aquele efeito interpartes e erga omnes, o primeiro instrumento seria a hipótese que acabamos de ver, a hipótese do 5210 da Constituição. A segunda hipótese é através do instituto da súmula vinculante. Eu começo a próxima aula analisando como é que a súmula vinculante poderia ser utilizada com esta finalidade. Tudo bem? E aí na próxima aula eu vou falar também de abstrativização do controle difuso de constitucionalidade, que é um tema da moda, né? Que vem caindo em muitos concursos públicos para delegado, MP, magistratura, defensoria e concursos jurídicos, né? Então vamos analisar a abstrativização do controle difuso de constitucionalidade e a mutação constitucional do 5210 da Constituição, dita pelo Supremo. O Supremo passou a entender que teria havido, no artigo 5210 da Constituição, uma mutação constitucional. Eu vou trazer o caso concreto, que é o informativo 886 do STF, em que isso foi examinado. Próxima aula, então, eu começo falando desses pontos. Tá bom? A gente termina na próxima aula, primeiro bloco, o controle difuso de constitucionalidade, e ainda na próxima aula nós começaremos o controle chamado de controle concentrado de constitucionalidade ou controle em abstrato. Te aguardo lá. Um abraço, fiquem com Deus.